Oi, gente, tudo bem? Retomando a nossa leitura, nós vamos ler o capítulo 11 e esse capítulo 11 vai ser dividido em duas partes. O título é Como Aumentar a Unção. Vamos lá? Há uma unção sobre nós, quer reconheçamos, quer não, se fomos chamados a algum cargo ou ministério. Independentemente do cargo que ocupamos e daquilo que somos chamados para fazer, podemos fazer nossa parte em determinar o grau da nossa unção. Podemos preparar-nos para essa unção. Se não vem sobre nós, é porque não nos preparamos. Além disso, a unção pode ser aumentada. Podemos aumentar a unção mediante o estudo da palavra e ficar em espírito de oração. Podemos diminuir a unção ao negligenciarmos o estudo e a oração. O obreiro que não estuda, segundo Timóteo capítulo 2, verso 15, passará vergonha, porque as pessoas não deixarão de perceber o fato, e o obreiro ou perderá a unção, ou a unção não se manifestará. Se nós não cumprirmos a nossa parte, no entanto, assim não acontecerá. Se estudarmos e orarmos, virá a unção no momento em que, pela fé, nos colocamos em pé e pomos as mãos à obra. Quando eu pregava debaixo daquela unção para a pregação, na maioria das vezes precisava começar pela fé, sem nada sentir de específico, mas aquela unção nunca deixou de vir sobre mim para pregar, entre parênteses. E às vezes ela continua depois e nós desfrutamos dela, louvado seja Deus, fecha parênteses. É necessário perceber que quem ocupa o cargo do profeta, do pastor, do evangelista ou qualquer outro cargo pode ter mais unção ou menos. Acho que fica bem óbvio que enquanto escutamos pastores diferentes, às vezes tem mais unção do que em outras ocasiões. Às vezes os mestres têm mais unção para ensinar do que em outras ocasiões. O profeta tem mais unção em algumas ocasiões do que em outras. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre três tipos de pessoas: o profeta, o sacerdote e o rei, para capacitá-los a funcionar nos seus respectivos cargos. Mas o Espírito Santo não estava dentro de nenhum deles durante aquela dispensação, da mesma maneira que ele está na nossa. Você sabia que Davi, além de ter sido ungido rei de Israel, também era profeta? A unção do profeta estava sobre ele. Você se lembra daqueles dois profetas no Antigo Testamento, Elias e o seu sucessor Eliseu? Eliseu pediu e recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Isso não significa que existem dois tipos de Espíritos Santos. Existe um só. Aquilo que Eliseu chamou de porção dobrada seria uma dupla medida da unção para ocupar o mesmo cargo. Semelhante medida de unção não estaria disponível para quem não era chamado para aquele cargo. Não precisariam dela. Abre parêntese. Quem, por exemplo, foi chamado para ser pastor, não precisa da unção do pastor. Eliseu, porém, fora chamado ao cargo de profeta. Subtítulo: Como obter um manto? Quando eu estava entre os batistas, não se ouvia falar muita coisa a respeito do manto que caía sobre as pessoas. Acho que o manto não estava sobre muitos entre nós. Quando, porém, passou para os círculos do Evangelho pleno, ouvi falar bastante a respeito, porque eles sabiam muito mais a respeito da unção. Posso informar os pregadores como conseguirem o manto de qualquer ministério que desejarem, porque as respostas estão visíveis bem aqui na história de Elias e de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, verso 19 diz: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Esse manto era, na realidade, um símbolo daquele cargo específico. Representava a unção pelo Espírito Santo. Indicava que o Espírito Santo viria sobre Eliseu, mas não era a própria unção. Simboliza o Espírito Santo e o poder de Deus. O manto envolverá o indivíduo que ministrará sobre a unção que acompanha seu cargo ou chamada da parte de Deus. Às vezes, no ministério,
Quando a unção vem sobre mim, parece que um manto desce sobre mim. Parece que estou vestindo um manto, um casaco, quando na realidade não estou. Mas o poder de Deus, a unção, me envolve tanto que me sinto vestido assim. 1 Reis, capítulo 19, verso 20. Então deixou este, entre parênteses, Eliseu, os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias estava dizendo: Volte, então, e esqueça-se do assunto. Em outras palavras, se você pretende dar prioridade às outras coisas, por mais legítimas que seja, você não irá desfrutar da plenitude da unção divina. Eliseu não voltou para despedir-se com beijos dos seus pais. Pegou uma junta de bois, sacrificou-os e assou e os deu ao povo por alimento. O versículo 21, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. 2 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Note como Eliseu seguiu a Elias bem de perto. Elias até mesmo procurou persuadi-lo a ficar para trás. Acho que às vezes o Senhor experimenta as pessoas deliberadamente. Através de Elias, ele experimentou Eliseu. Queria comprovar que Eliseu tinha o caráter certo antes de derramar sobre ele essa unção. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Finalmente, Eliseu chegou ao ponto de ter o direito de obter aquilo que queria. Elias disse: Pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Verso 9. O sentido dessas palavras é que ele queria uma dupla medida daquela unção para ocupar o cargo de profeta. Deus unge homens e mulheres para ocupar determinados cargos, e alguns podem receber mais unção do que outros. Elias disse: Dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Verso 10. 2 Reis, capítulo 2, verso 11 ao 13. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Eliseu permaneceu firme perto de Elias, e estava com Elias quando este foi levado para o céu. Note que, antes de Eliseu pegar o manto de Elias, despiu suas próprias vestes e as rasgou no meio. Então pegou do chão aquele manto e o vestiu, porque aquele manto cobria a totalidade da pessoa. Continuando a leitura do Antigo Testamento, descobrimos que o manto que usualmente vestiam eram realmente a pele de um animal. Lá no Novo Testamento, há uma descrição de João Batista e da sua maneira de vestir-se. Suas vestes eram feitas de pelo de camelo, ou seja, usava um desses mantos de pele de animal. A história de Eliseu continua nos dois versículos que se seguem, 2 Reis, capítulo 2, do verso 14 ao 15. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Não foi o manto, o casaco peludo, por si só que dividiu as águas. Se fosse assim, todos poderiam ter dividido as águas, pois todos usavam mantos de peles.
Foi a unção que realizou a obra. E foi por isso que os discípulos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim Eliseu realmente viu Elias subindo para o céu e realmente obteve uma dupla medida da unção para ocupar o cargo de profeta. E é só ler o relato bíblico do ministério dele para ver que está registrado que ele operou 2 vezes mais milagres do que Elias. Ao estudarmos a história dele, aprendemos algo a respeito de obter a unção. Eliseu ficou sempre junto de Elias, nunca deixou o profeta fora da sua vista. Seguiu de perto. O mesmo Espírito acabou ficando com ele. Veja bem, aquela mesma unção ou aquele mesmo Espírito virá através da associação do ambiente e da influência. Você já notou que aqueles que trabalham em estreita conexão comigo têm sobre eles a mesma unção que paira sobre mim? Há, na realidade, algumas unções em alguns ministérios que me deixaram, nem sequer as tenho mais. Meus obreiros as receberam. É a pura verdade, mas é assim que se recebe as unções. Até o próximo vídeo para concluirmos o capítulo 11. Sejam abençoados no nome poderoso de Jesus.